E aí pessoas, tudo bem? Aqui estamos com mais um vídeo agora na perspectiva das técnicas de análise, né? Ou seja, se nós seguirmos toda a sequência de uma pesquisa quantitativa, lá pelas tantas, né, na época do projeto, nós temos então a elaboração, a escolha, a adaptação de um instrumento, né, como esse aqui, da pesquisa do desenho do trabalho. Esse é um instrumento feito em forma de escala. Essa aqui é a parte só da escala, porque geralmente também, depois ou antes, existe aquela parte das perguntas sociodemográficas, né? E também, eventualmente, pode haver a combinação de mais de uma escala. Nós estamos trabalhando aqui com a ideia, que pode ser, obviamente, complementada, mas o nosso trabalho aqui é como se nós então tivéssemos criado, escolhido, adaptado esse instrumento que tem então uma escala com... Aqui nós temos, né, 77 perguntas, mas vamos aproveitar sempre aquele arquivo que foi postado lá no ambiente, que são das primeiras 24 perguntas ou itens, né? Então aqui está o instrumento, que é a primeira fase, eu diria assim, né, que envolve a criação do instrumento, a coleta dos dados e a análise, né? Então nós estaríamos aqui com a primeira fase completa, na medida em que temos um instrumento que ele é em forma de escala Likert. Então nós temos os itens de pergunta e as 5 opções de resposta entre o discordo totalmente e o concordo totalmente. Então isso pode ser feito a partir de um formulário do Google, ou podemos até utilizar outra plataforma. Aqui nós já temos a planilha, porque quando nós extraímos a planilha lá do formulário do Google, ela até vai vir com outras colunas, e aqui no rótulo nós vamos ter as perguntas, né? Então essa planilha aqui ela já foi pré-processada, né? No sentido então que nós vamos ter aqui as 419 participações, né? Ali estamos na linha 420, que é a última, mas é porque temos uma primeira linha na qual estão os rótulos das variáveis, né? Então nós temos nas colunas as variáveis. Aqui nós temos, por exemplo, a variável em que a pessoa de autorrelato se identificaria como masculino ou feminino, né? E aqui nós temos as 24 perguntas, mais aquilo que nós já vamos fazer, que seria a forma como nós analisamos um instrumento em forma de escala. Então nós temos aqui a pergunta 1, 2, 3, que corresponde, né, ao mesmo número aqui das perguntas, apenas que foi acrescentada a letra Y antes, até porque dependendo do software que nós estivermos empregando, ele não faz a leitura de rótulos de perguntas se começar por número. Então nós temos que começar com uma letra. Então nós temos a variável 1, 2, 3, 4, 5 até a 24, certo? Que isso aqui faz parte do instrumento original, né, pessoal? Tem as 24 perguntas. Então nós temos essa planilha aqui. Aqui já é o resultado um pouco disso, né? Se nós somarmos aqui as 9 primeiras colunas, ó, se a gente olhar aqui embaixo, vai dar 44. Ó. O somatório, né, já que essa é uma escala que pode ser somatória, na medida em que, voltamos ali, nós temos os números de 1 a 5. Que por mais que seja uma escala ordinal, qualitativa, nós estamos na fronteira entre uma variável qualitativa e quantitativa. Porque temos ainda mais qualidades do que quantidades, né? Porque a diferença aqui do 1 para o 2 é 1.
A diferença do discordo totalmente para o discordo é uma subjetividade que nem sempre é um. E esse é até um tipo de análise que nós fazemos, que é a do teste de resposta ao item, para entender quais as distâncias quantificadas entre o discordo totalmente e o discordo na primeira pergunta, na segunda pergunta. E essa distância, porque ela tenta representar, tenta mensurar a variável latente, né? No caso aqui, por exemplo, da autonomia, as distâncias nem sempre são as mesmas, né? Aqui, formalmente, a distância é entre 1 e 2, é 1. Entre 2 e 3 também é 1, só que nem sempre isso corresponde. Por isso que essas distâncias e o somatório nem sempre corresponde a realmente essa variável latente, o score dessa variável latente. Mas se nós analisarmos aqui, né, 44, seria o somatório dessas 9 primeiras colunas, que são as perguntas, os itens relacionados à autonomia. Se nós pegarmos aqui a variedade de tarefas, já seria dessas 4 outras aqui. Então, se a gente vê aqui, dá 20. E se nós pegarmos a identidade das tarefas, é uma no meio aqui agora. As 3 últimas são da feedback. Se eu não me engano, seria dessas aqui. Ó. Nós teríamos 10, 16. Ó. Então, uma maneira já de nós analisarmos é fazermos esse somatório, porque nós criamos uma nova variável. Nós criamos a variável aqui, autonomia, que é a variável latente. Autonomia. É uma variável latente de primeira ordem. Né? Ó, variável latente de primeira ordem é autonomia. A gente pode até colocar aqui. Ó. De primeira ordem. Opa. 2 pontos. Autonomia. Ela não é uma variável, não é uma pergunta, não é um item que esteja original lá no instrumento, né? Não aparece aqui essa pergunta. Dessas 9 primeiras. Ela está latente. As 9 primeiras. Assim como aqui depois seria uma outra variável latente de primeira ordem, variedade de tarefas. Esse resultado aqui, que a gente chama também de score, é um resultado que ele representa a soma dessas aqui. Ó. Assim como esse aqui também é a soma para o segundo participante e assim vai. Então nós temos somas diferentes. Por exemplo, esse participante aqui, ele tem esse score da variável latência autonomia. Vejam, esse aqui tem um score bem inferior. Esse aqui ainda é a metade desse aqui. Então vejam que nós temos um score quase para cada pessoa, ainda que eles possam se repetir, né? Não tem nenhum problema. Então essa já é uma primeira análise, que daí eu posso verificar qual o score, qual a dimensão, qual o peso daquela variável latente para o primeiro participante. Aqui para o segundo, para o terceiro, para o quarto, para o quinto, para o sexto. E a mesma coisa em relação a essa variável. Vejam que é uma repetição, né? Mas já temos posteriormente outros participantes com scores menores. Né? E a mesma coisa aqui, eu vejo, existem umas repetições aqui, né? O problema é que essa é uma maneira de fazer o somatório. Então eu tenho aqui a da autonomia, variedade de tarefas, identidade. Posso fazer de todas, né? Como é que eu faço isso? Isso às vezes não é muito difícil, né? Numa planilha como essa. Então, para eu criar uma variável, digamos assim, que eu não tivesse feito isso aqui, vou apagar isso aqui. Eu quero colocar os 44 aqui, como é que eu faço? Então eu venho aqui nas fórmulas, né, pessoal? Eu venho aqui na fórmula, por exemplo, aqui é o somatório.
somatório. Só que eu formato aqui, ó, para ser o somatório único e tão somente, arrastando aqui, né, dessas 9, ó. Voltou ali o 44. Só que agora, esse 41 aqui, ó, ele é um 41 que em princípio foi digitado, digamos assim. Esse aqui já é um 44 resultado de uma soma. E se eu fizer a mesma coisa aqui, ó, se eu copiar aqui e depois eu colar aqui, né, pessoal? Isso vai acontecer para todos os demais. Ó, eu fiz a cola e provavelmente então, né, nós vamos ter vamos nós vamos ter o resultado para todas as variáveis. Ó, todas já são resultados da soma ali, ó. Isso não tem nenhuma importância lá para o SPSS depois, né? Ou se eu for levar isso para um outro programa. Então eu vejo que eu posso fazer uma questão de cliques. Ó. Como é que eu faço? Vamos voltar ali. Vamos dizer que tivesse tudo apagado. Vamos apagar todas essas. Eu estou só usando a planilha do Excel. Então digamos que eu quero criar essa variável latente de primeira ordem autonomia, mas eu posso criar da autonomia 1, que são das 3 primeiras. Né? Porque as 3 primeiras, elas podem ser também da autonomia, que ao invés de eu ter 9, eu posso ter só 3. Então vamos fazer, nós vamos criar 3 autonomias. Vamos apagar tudo aqui. A variável latente de primeira ordem é autonomia 1. Então eu faço o somatório aqui, né? Somente das 3 primeiras. Eu cuido, arrasto aqui, né, pessoal? Vejam. Eu poderia escrever essa fórmula assim também. Soma, entre parênteses, o B2 até o D2. Vamos fazer isso aqui, ó. Então a gente digita aqui tem que dizer que é uma fórmula ali, né? Nós podemos digitar aqui, ó. Soma. Opa. Aí eu boto 2 pontos. E ali é do B3. B3. Opa. Até. Posso botar um ponto e vírgula. Até o D3. D3. Fecha parênteses. Opa. O que aconteceu ali, né? Ah, é que ele não gostou. Não gostou. Bota o tracinho, então fica melhor. Não gostou também, pessoa? Qual é o problema? Se eu boto assim, será que funciona? Também não deu. Aqui, ó. É 2 pontos ali, pessoa. Tá tudo errado aqui. Sacramento. Soma. Aí vai 2 pontos aqui, 2 pontos. Tava sonhando, pessoal, sonhando. Sonhando acordado. E assim nós podemos copiar aqui, ó. B2 e D2, o B3. E daí o que acontece aqui, né, pessoal? É essa soma aqui, aí vai. Nós podemos fazer um Ctrl C e fazemos o Ctrl V. Aí nós temos toda a soma, né, do 2. Assim como nós podemos criar então a variável autonomia 2. E aí nós já temos essas variáveis criadas, porque esse score aqui, ele representa o score da variável latente de primeira ordem, né? Autonomia. E assim vamos fazendo sucessivamente, né? Porque depois nós podemos fazer uma média aqui, né? Nós podemos fazer. Isso também pode ser feito se nós pegarmos aqui, ó, o SPSS, né, pessoal? Que é um jeito muito mais prático. Aqui nós temos também, ó,
Até apareceu aqui, a gente pode tirar aqui. Nós temos aqui no SPSS um programa que ele, em princípio, também, vejam, ele tem toda uma aparência assim, né, na sua versão básica com o Excel, só que ele tem mais funcionalidades, ou as funcionalidades aqui são bem mais práticas, né? Porque nós podemos fazer isso com a transformação das variáveis, que é uma opção que existe aqui no menu do programa, né? Então nós podemos transformar as variáveis, e aqui seria no sentido de computarmos uma variável nova, né? Então nós fazemos aqui, né, compute variable, que vem aqui, né, nesse menu superior aqui das opções. É similar ao programa de redação de texto ou qualquer outro, em que nós computamos uma nova variável. Nós colocamos o nome dela aqui, a gente pode botar assim, autonomia. Podemos escrever o label dela aqui, né? No sentido é o somatório, é a variável latente, né? E daí nós vamos fazer aqui a expressão numérica dela, né? Então isso vai envolver alguma redação, mas que também pode ser só em cliques, né? Então o que nós vamos pegar aqui? Ela pode ser o efeito das 9 primeiras ou das 3. Vamos fazer das 9 primeiras. Então a gente poderia fazer assim, ó, botar y1 mais y2 mais y3. Vamos fazer das 3 primeiras ali, né? Se a gente der um OK, ó, ele já contou aqui, ó. Ele criou uma variável com 2 casas depois da vírgula, a gente pode tirar. Vejam que ele fez de uma maneira muito mais rápida. Ele já criou essa variável aqui, ó. Autonomia com esse somatório. Já criou. Vamos apagar aqui. Porém, nós podemos criar essa variável de um jeito que ela lide melhor com, eventualmente, células ou casos ou respostas que não foram respondidas, né? Aí nós temos uma categoria aqui, né, pessoal, que é do somatório, que ele não se atrapalha. A gente leva para cá, a gente seleciona aqui, né, pessoal, nessa símbolo, a gente leva para cá e a gente coloca aqui, ó, entre vírgulas, ó, as variáveis que nós vamos somar, ó, porque daí ela lida melhor quando existem não respostas, né? Então a gente coloca aqui o y, ó, podemos descrever ou podemos digitar, a gente pode escrever o y2, sempre separando entre vírgulas, ó, y3. Então nós temos dentro de parênteses aqui o somatório do y1, y2 e y3. Se a gente der OK aqui, ó, aconteceu a mesma coisa. Podemos tirar aqui as 2 casas. Funcionou assim. Ficou bem melhor, né, pessoal? Se nós tivéssemos uma não resposta aqui, vamos apagar, ó, e vamos tirar aqui, ó, vamos deixar ele vazio. Temos um missing aqui, ó. Vamos ver o que vai acontecer aqui fazendo pura e simplesmente o somatório, porque eu estava dando 14 aqui, ó. Então nós vamos resetar aqui, vamos colocar autonomia. Vamos pura e simplesmente somar 1 mais 2 mais 3. Blim! Deu 14 aqui de novo, deu a mesma coisa, né? A pessoa não deu lá muita diferença. Porque não era do último, né? Essa aqui foi boa, né, pessoal? Esse aqui é 4. Vamos apagar aqui de novo, porque esse daqui não estava no somatório. É bom esses ritos, porque daí a gente... Aqui dá 1, 2, 3. Vamos tirar aqui. Se ele está com missing. Então lá no segundo. Vamos repetir aqui, pessoal. É bom que ele fica com a memória. Agora deu 0! Vejam, pessoas.
Agora deu 0. Por quê? Vamos repetir novamente para ficar bem visível. Quando existe de ter uma não resposta, por vários motivos, a pessoa pode não ter querido responder, aquela coisa toda, mas nós temos duas aqui. Nós temos duas respostas e uma não resposta. Nesse método, que ele é mais simples, que eu crio uma nova variável e apenas peço para somar, como tem uma não resposta, não é feita um somatório de todo esse participante. Agora, se nós voltarmos aqui, né, pessoal, e ao invés daquela versão mais simplesinha, nós optarmos por essa que tem uma função somatória, que a gente seleciona aqui, né, a função sum, ó, aqui tem uma explicação dela. Ela requer 2 ou mais argumentos, não tem como somar só de um. A gente leva ela lá para cima e aqui digita, então. Então a gente tem o y1, vírgula, o y2, que está zerado lá, né, pessoal, e o y3. Vejam que aqui ficou 9. Aqui foi considerada as outras duas respostas, né? Então, vejam que nós temos essa é uma maneira, né, aqui no SPSS, que ela com alguns cliques apenas, né? Aqui era 5. Então vamos salvá-las. Aconteceu alguma coisa aqui, mas tudo bem. Ele está querendo fazer uma varredura aqui, que não é o caso, né? Nós não precisamos salvar aqui. Essa é uma maneira, né, pessoal, de nós fazermos. Então vamos criar aqui, né, a variável latente autonomia. Novamente, vamos computar e criar. Vejam que ela foi criada, nós podemos deixar ou tirar ali as duas casas depois da vírgula, né? Temos aqui essa variável. Só que nós podemos também, como essas distâncias aqui, elas não são sempre distâncias matemáticas, como nós fizemos, né? Nós, para criarmos essa variável latente aqui, né, autonomia, nós podemos também fazer a partir dos scores fatoriais, né, pessoal? Então nós teremos que fazer uma análise fatorial para criarmos os scores fatoriais, né? Então existem muitas maneiras, muitos programas que fazem isso. Aqui nós vamos ver um exemplo de criação de um score fatorial que, em princípio, levaria em consideração as verdadeiras distâncias mensuradas entre os concordos e discordos, assim, porque isso pode variar de pessoa para pessoa e varia de pergunta para pergunta, né? E aqui nós estamos encarando tudo como se as distâncias fossem as mesmas para todas as pessoas, todos os participantes, para todas as perguntas, né? Então, como é que nós criamos o score fatorial aqui no SPSS? Não é o melhor método, não é o melhor programa. Para isso, nós temos programas melhores, né, para a criação desses scores fatoriais. Mas também, quando são para esses fatores ou variáveis latentes de primeira ordem, acaba que não acontece uma diferença muito grande também, né, pessoal? Isso acontece mais para fatores de segunda ordem, né? Mas é sempre um teste para ser feito, né? Em princípio, se nós fizermos depois uma correlação entre essa variável aqui criada nesse método somatório e a variável criada pelo score fatorial, depois de uma análise fatorial, a hipótese é que a diferença seja mínima, quase que nos autorizando a fazer essa fórmula aqui, que em tese não seria correta. Como é que nós criamos o score fatorial? A gente vem aqui na análise, aí nós temos aqui, ó, que é a redução da dimensão, né, que seria na escola análise fatorial, né, porque a ideia da análise fatorial é justamente ver, nós temos 24 itens, será que esses itens não podem
estar agrupado em 3, 4, 5, 6 fatores, né? Então por isso que se diz que é uma espécie de redução da dimensão, porque ao invés de 24, nós temos ali 5, 6 fatores. Então nós clicamos aqui, análise fatorial. Nós vamos criar a análise fatorial só das 3 primeiras. Nós vamos fazer uma bem instrumental, né? Que é a própria extração. Aqui a gente tem os scores, aqui vocês estão vendo, a gente cria para salvar scores. A gente pode botar em qualquer uma dessas versões aqui. Nós vamos colocar nessa primeira aqui de regressão. Aqui, o que acontece? A extração e a rotação. O método de extração, ele até nem está de uma análise fatorial, ele está de uma análise de componentes principais, né? Então a gente pode colocar aqui maximum likelihood, que já é um modelo de análise fatorial. Ele é uma análise fatorial para dados nominais, numéricos, né? Bem, podemos botar aqui essa outra, não tem nenhum problema, a gente não precisa mexer em nada aqui. A rotação também a gente pode colocar assim, em princípio ele não, como só tem uma dimensão, até ele nem vai fazer a rotação, mas tudo bem, podemos botar aqui Varimax ou Promax, K4, não tem nenhum problema. E ele vai criar o score aqui, ele vai salvar as novas variáveis com esse método de elaboração do score. Se a gente der um clique, ele fez ali, né? E ele criou uma nova variável, vejam, que seria a do score fatorial, mas vejam, ele é pouco interpretável, porque se a gente tem uma ideia aqui de 14, nós podemos ver que a autonomia ela vai variar de 3, que seria o resultado mínimo, né, pessoal, aqui, né? Se as pessoas tivessem discordado totalmente, elas teriam colocado 1. Então nós teríamos 3 e vai até 15. Então a gente tem uma ideia ali dos 14, né? E nós até poderíamos fazer desse outro jeito aqui, nós poderíamos criar essa variável dividindo por 3, que é justamente para ficar entre, vamos botar aqui autonomia 2. Aí nós criamos uma variável que divide por 3. Então para ela ficar entre 1 e 5. Aqui, por exemplo, essa pessoa ela respondeu com total do score fatorial. Vejam que aqui ele ficou com 1,14 arredondando. Esse aqui com 14 ele ficou 0,85. Esse aqui com 13, 0,57. Mas vejam que esses dois aqui são 14, mas eles não têm o mesmo valor. Eles não têm o mesmo valor. E vejam que temos até valores negativos, né? Então isso aqui fica pouco interpretável, assim, né? É muito mais fácil esse aqui, nós tirarmos o score e depois dividirmos por 3. E daí a gente sabe que 4,67 é quase um número perto de 5. Esse aqui é o teto, 5. Mas nós temos um que são 2. Então é como se eles tivessem, se a gente olha lá no instrumento, é como se aquela pessoa estivesse discordando, né, nas 3 perguntas. Ela está discordando, né, nas 3. Provavelmente tenha discordado nas 3. Ou é a média. Agora, se nós formos ver assim, qual é a correlação para ver o quanto que são parecidas essas variáveis. Então a gente vem aqui para análise, correlação bivariada. Nós até podemos colocar aqui as 3 para ver a correlação entre elas. E vejam aqui o resultado. Da autonomia com aquela que foi criada pelo score fatorial, vejam que ela é 0,998. E da autonomia com autonomia 2 é 1. Então vejam que ela é muito próxima de 1. A criação do score fatorial não implicou numa diferença muito significativa, mas nós podemos mudar o método de score. Nós podemos vir aqui na data redução
E em vez de ser da regressão, pode ser do Anderson Rubin. Vamos ver se vai produzir alguma diferença. Nós temos aqui um outro valor, ó, que ele tem mudanças em relação ao primeiro. Ó. Não é a mesma coisa. É um método diferente. E vamos fazer a correlação também desse. Vamos colocar mais essa nova variável. Vejam que também é praticamente a mesma coisa. E esses dois juntos aqui é um. Então não tivemos grande alteração com o método do score fatorial. E vejam que ele teve uma aproximação muito grande em relação a. Então nós até eventualmente podemos deixar essa forma que ela tem uma interpretabilidade maior. E daí, por exemplo, se a gente fizer aqui uma análisezinha, assim, ó, nós temos uma série de pessoas, ó, que tem o total, e temos aqueles que têm bem menos, até os que estão abaixo, ó, que estão só com 1, que é o score mínimo, que seria bem o da discordância total. Ó. Até o 2, ó, aqui a partir desse ponto nós já temos pessoas que estão indo em direção ao ponto médio. Até aqui nós temos o ponto médio. E aqui nós já temos pessoas que estão indo para a concordância. E daí nós já temos pessoas aqui que estão concordando e temos pessoas que estão concordando bastante. Então isso já seria uma primeira análise. Teríamos um foco individual, mas também nós poderíamos fazer uma análise coletiva, assim, em relação à média geral, né, dessa variável. Porque daí se nós formos vir aqui, ó, e extrairmos a média, que é uma variável descritiva, a média dessa autonomia, a média das médias. Né? Então a média das médias é 3,68, que seria de toda a amostra. Nós temos aqui o erro, o máximo e o mínimo. De toda a média, de toda a população, seria 3,6. Mas cada um tem a sua média, né? Então a gente pode ver aqueles que estão acima do 3,6, ali é 3,68. Opa. Todos os que estão acima, esse aqui já está abaixo, mas esse aqui estão acima. Então nós temos 219 acima da média. E depois nós temos uma quantidade menor, aí a gente vai ver, né? Estão abaixo da média. Então nós poderíamos até ver os que estão acima e os que estão abaixo, se nós formos ter uma análise da amostra, dividindo-a em relação à média da latência sobre a autonomia. Isso já começaria a ser uma análise, né, pessoal? Importante, assim, né? Porque daí nós podemos fazer também, é óbvio, a frequência dos itens, né? Então, por exemplo, esse primeiro item aqui, ó, nós teríamos a frequência e o percentual válido, né? Como nós não temos não respostas, né? Então, o discordo totalmente da primeira pergunta teve 54, que representa 13% arredondado de respostas. Nós poderíamos fazer isso também, né? Que é uma grande tabela com esses resultados para ter uma ideia. Se nós pegarmos ali daí as outras perguntas, né? Só que vejam que o SPSS ele tem um pouco mais de demora em relação a isso, não fica muito prático. Por isso que nós podemos também analisarmos isso no JASP. Vamos lá no JASP. Opa, vamos aqui no JASP. O JASP, vejam, como nós já vimos anteriormente, vamos fechar aqui essa aqui do SPSS. Vamos salvando, vamos salvar aqui. E no JASP, que é uma ferramenta muito similar à do SPSS, vamos até pegar a do SPSS ali. Vejam que até ele já identificou aqui essas perguntas, né?
mas ele está considerando como se fosse de escala, então nós podemos botar o original aqui, que daí fica mais de acordo com realmente o perfil da pergunta, né, ou do item. E se nós formos ver aqui as estatísticas descritivas, aqui no Jasper já é bem mais prático. Vamos colocar aqui e nós vamos colocá-las em forma de tabela. Ó, então nós já temos aqui uma prática bem mais assim visível, né? E temos os mesmos resultados. Então temos na primeira tabela, se nós quisermos fazer isso, podemos ainda ver alguns diagramas, né? Podemos fazer aqui podemos ter uns gráficos, né, pessoal? Podemos ter uns gráficos customizados aqui, que daí a gente pode fazer toda uma formatação aqui dos gráficos. Mas aqui, em princípio, nós teríamos uma informação já bem fácil, né, de ser visualizada. Vejam que as próprias médias, né, dessa terceira é maior, ou seja, significa que nós temos mais pessoas respondendo aqui o concordo totalmente e o concordo do que nas anteriores, né? Então, sempre que nós tivermos uma média maior, é porque a tendência é que mais pessoas responderam os números maiores, né? Que aqui no caso são os graus de concordância, né? Então nós poderíamos até formatar isso de um jeito que depois aparecesse aqui, ao invés do número 1, aparecesse o discordo totalmente, ao invés do número 2, né? Então isso já é uma maneira de nós irmos interpretando, né? Também, com a criação daquelas variáveis, vejam, né? Nós temos a variável aqui, ó, a variável autonomia. E até também podemos já começar a fazer esses tipos de análise, assim, ó, vamos pegar aqui, ó, uma análise de amostras independentes. Nós podemos colocar aqui o sexo e podemos colocar aqui, por exemplo, a autonomia. E daí nós vamos fazer um teste T aqui para ver que faça todo o teste de normalidade, igualdade de variâncias, tamanho de efeito. Então o que se percebe aqui, ó, no teste? Não existe diferença entre o masculino e o feminino, né? São muito próximas as estatísticas descritivas, né? Aqui nós temos as médias são muito próximas, ó, sendo que até os erros eles ultrapassariam, né? Então isso significa que não existe diferença para homens e mulheres em relação a essa, porque não foi significativo, e o próprio tamanho de efeito aqui ele é um tamanho de efeito pequeno. Aqui mostra que essas variáveis elas não têm uma curva normal e elas também estão no limite ali, né, pessoal, para ver se elas têm uma homogeneidade de variâncias ou não, né? Então aqui até o próprio teste mostra que, tendo ou não, aqui seria com homogeneidade de variâncias, e o teste Welch é feito para a correção quando não existe a homogeneidade das variâncias. A homogeneidade das variâncias é quando, independentemente do resultado ser igual ou não, né, as respostas elas são muito parecidas, assim, né? Tem alguns gráficos, só que como a resposta é de 1 a 5, isso não fica muito bem visível, assim, né, dos resíduos, para ver como que eles se comportam. Mas por isso que temos ali o cálculo, e uma dos pressupostos, né, para o teste de T é que ele precisa ser normal, não é o caso. Aí se pode fazer o bootstrap, que esse programa aqui ele não tem, então nós faríamos as distâncias pelo bootstrap. Essa aqui ele não tem essa. E a gente faz o teste de Levene também, aqui, em vez de fazer do Brown. Aqui está dizendo que até poderia ser analisado como homogeneidade das variâncias. Assim, em princípio, se ele é positivo é porque as variâncias são homogêneas, né?
Não, desculpa, elas não são homogêneas. Então a gente veria pelo teste Welch, porque daqui está dizendo que as distâncias, as variáveis, quando ele é positivo aqui, né, ele tem uma significância estatística que precisaria ser 0,05. Como ele é abaixo de 0,05, eu estaria aprovando a hipótese alternativa, que sempre é da diferença. Então nós teríamos amostras com diferentes variâncias, né? Elas não seriam homogêneas, né? Então eu teria que utilizar o resultado aqui do teste Welch, porque ele faz a correção desse problema, né? E quando eu não tenho a normalidade, que é nesse teste aqui do Shapiro-Wilk, aqui se eu estou dizendo que eu estou aprovando a hipótese alternativa de que as distâncias, as curvas não são normais, né? Então eu teria que também fazer a correção. A correção ela é feita pelo teste do Bootstrap, que seriam reamostragens, né? No caso, o JASP não tem esse Bootstrap. A gente poderia ver o intervalo de confiança aqui, né, do tamanho de efeito. E sempre que o tamanho de efeito entre o maior e o menor ele tocar zero, porque ele tem negativo aqui, depois ele fica positivo, significa que esse tamanho de efeito sim, ele não é válido. Ou pelo menos quando a gente faz o Bootstrap, que daí não é uma opção que tenha nesse programa. Isso tem no SPSS, mas aqui já diria que também não ia trazer nenhuma diferença. Então isso aqui também é uma maneira de nós analisarmos, já começando a fazer o cruzamento de variáveis, né? Mas o que nós temos para uma análise inicial assim de uma escala? Nós fazemos o somatório, como está sendo feito aqui, para ver o score fatorial daquela variável. E depois nós podemos fazer as médias delas, né? Nós podemos fazer para verificar o tamanho, assim, né, pessoal, e ver se as pessoas estão com mais ou menos daquela variável latente, né? Aqui nós damos continuidade, porque além de nós fazermos, então, a média, como estamos fazendo aqui, né, de toda a amostra, nós temos as médias das pessoas e nós temos a média de toda a amostra. Então nós temos aqui a média de toda a amostra para o primeiro item, a média de toda a amostra para o segundo item, a média de toda a amostra para o terceiro item. Mas também, né, se nós colocarmos aqui na estatística descritiva a autonomia, nós vamos ter a média da autonomia. Está calculando, temos a média geral da autonomia, que é dos 3 itens e dos 419. Então a gente pode dizer que a média geral da variável latente autonomia, ela não vai aparecer a tabela porque ela não está aqui em variável. A média de toda a autonomia 2, ela é uma média que ela fica de um ponto neutro até a concordância. Então é um pouco abaixo da concordância, né? Como se os 419 participantes tivessem uma variável latente em geral para esses 3 primeiros itens um pouco abaixo da concordância. Então eles não estariam concordando com a autonomia deles, estariam quase lá, né, pessoal? Se fôssemos pegar só a pergunta 3, aí sim, mas as demais perguntas puxam para baixo, assim, né? Então isso significa que para a autonomia, em relação a essas 3 primeiras perguntas, né, o meu trabalho possibilita que eu decida sobre fazer que eu decida a ordem das tarefas, que eu planeje, ou seja, autonomia mais no sentido assim do planejamento. Nós podemos ver que em relação a essas 3 que representariam uma autonomia no planejamento, os participantes, eles estariam num nível neutro para concordância. Se nós formos pegar outras variáveis aqui, né, então as variáveis 4, 5 e 6, nós já estaríamos vendo um próximo nível, né, da autonomia. E vejam que aqui também já não tem nenhuma acima de 3, de 4. Então, nesse daqui também nós teríamos uma média geral depois, que estaria abaixo da concordância, né?
E aí nós vamos fazendo assim para as variáveis latentes. A gente pega aqui, ó, do 10, 11, 12, 13, que seria da variedade de tarefas. Vejam que as variedades de tarefas, todas elas já estão acima de 4. Então nós já estaríamos com uma média acima de 4. Né? Então vejam que as pessoas concordam mais em relação a terem tarefas variadas do que terem autonomia para a realização das tarefas. E assim nós vamos então analisando, né, as escalas, né, especialmente não só nos itens em si, mas no agregado dos itens que conformam essas variáveis latentes. Né. Claro que também nós temos aqui para confirmação, né, a análise fatorial exploratória, que é aquela parte ainda da validação. Né. Então, se nós formos fazer análise fatorial exploratória, que corresponde ainda à fase da validação. Então, nós colocamos as 3 primeiras aqui, né, e colocamos ainda toda. A gente pode ver assim se fica. Vamos customizando aqui, né? Matriz policórica, oblíqua, geomina. Se vai ficar mais sentido elas estarem. Vou botar aqui classificação mínima. Se elas vai fazer mais sentido elas estarem juntas ou separadas. Né? Então vejam que aqui validou mais elas estarem separadas na autonomia. Né? Com alguma carga cruzada aqui, mas é super esperável em vista de ser um assunto muito próximo, mas vejam que nós conseguimos aprovar aqui a ideia de que ao invés de ter uma autonomia apenas, nós podemos ter 3. Ainda que possa existir umas cargas cruzadas aqui, mas na verdade tudo fala sobre autonomia, né? Então, de qualquer maneira, então poderíamos dividi-lo aqui em 3. Né? Então isso aqui é em termos da validação, não é ainda em termos da análise. Né? A análise nós já começamos a fazer aqui, né, pessoal? Que envolve, como vimos, né, a criação dessas variáveis, esses scores, né, em relação às variáveis latentes, e em relação depois à existência desse score, nós aí podemos fazer análises, como fizemos lá do teste T, cruzando, por exemplo, com um sexo. Beleza, pessoas? Vamos ter mais vídeos aqui para não ficar muito extenso. Vejam que nós utilizamos vários programas, desde um LibreOffice Excel, usamos um SPSS, que já está fechado, e usamos aqui o JASP. Né? Beleza, pessoas? Abraço.